Meu nome é João Sales, meu grupo é formado por mim e por Laisa Borba, e nós vamos determinar a vazão de projeto de um sistema de abastecimento de água para a cidade de Esperança. O sistema de abastecimento das cidades é formado pelo conjunto de obras, instalações e serviços designado a produzir e distribuir água a uma comunidade. São de importância fundamental, visto que garantem o desenvolvimento regional, como também a segurança no abastecimento e distribuição, bem como a qualidade da água, melhorando a saúde e as condições de vida das populações atendidas. O presente trabalho tem como objetivo a determinação da vazão de projeto de um sistema de abastecimento de água para a cidade de Esperança, localizada no interior da Paraíba, para um horizonte de tempo futuro adotado de 25 anos, ou seja, para o ano 2045. A cidade de Esperança é uma cidade que está localizada no estado da Paraíba e os habitantes de lá são chamados de esperancenses. O município se estende por 163,8 km² de área e conta com 33.007 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 201,5 habitantes por quilômetro quadrado no território do município. Ele se situa a 629 metros de altitude. Esperança ela está localizada a 23 quilômetros a norte e leste de Campina Grande. E é a maior cidade nos arredores de Campina. Faz vizinhança com os municípios de São Sebastião de Lagoa da Roça, Remígio e Areial. O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critério os índices pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. Em consulta ao Atlas Brasil, disponível no site da ANA, este informa que o município é abastecido pelo conjunto de mananciais do açude de Vaca Brava e Nova Camará, e que atualmente estão em situação crítica, com 1,86% e 0,69%, respectivamente, do volume total de água. Ambos estão localizados na bacia do Mamanguape, sendo o primeiro na cidade de Areia e o segundo na cidade de Alagoa Nova. Foi declarada situação de emergência na cidade de Esperança no dia 6 de abril em função da estiagem, que perdura até hoje. Na foto nós encontramos aqui o açude de Vaca Brava à esquerda e o açude e a barragem Nova Camará à direita. Os dados utilizados para caracterizar o sistema de abastecimento de água foram obtidos no SNIS, no Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, que coleta indicadores operacionais de saneamento informados pelos prestadores de serviços e órgãos gestores dos municípios, promovendo a publicização do diagnóstico dos serviços de água e esgoto. No município, em estudo, foram encontrados os dados dos anos de 95 até 2018. Quanto à população atendida pelo sistema de abastecimento de água, de acordo com os dados do SNIS, ela tem sido apenas urbana, não sendo detectado o abastecimento da população rural. Nas figuras 4 e 5, nós temos a localização geográfica dos açudes de Vaca Brava e de Nova Camará. De acordo com esses dados do SNIS, a população total atendida com abastecimento de água na cidade de Esperança, ela variou de 2010 para 2018, tendo o seu pico em 2013, com cerca de 21.900 pessoas atendidas. E no ano de 2018, cerca de 19.500 pessoas atendidas, ou seja, houve um decréscimo na população atendida. Quanto ao volume de água consumido, o SNIS apresentou os seguintes dados, mostrando que o consumo tem variado nos últimos anos de acordo com a seca. Como a cidade passou por duas grandes secas em 2015 e 2017, e está passando por outra agora em 2020, nesse gráfico aqui, que mostra o volume de água consumido em metros cúbicos, nós temos que o ano de 2015 foi o ano que teve o menor consumo, cerca de 100 mil metros cúbicos de água consumido, enquanto nos anos de 2010, 12 e 13, esse valor passou dos 700 mil metros cúbicos de água consumido. E no ano em 2018, que é o último dado que a gente tem no SNIS, foi cerca de 400 mil metros cúbicos de água consumida. Isso aí você consegue observar que há uma variação muito grande
em decorrência da seca, e com certeza no gráfico de 2020 nós também teremos essa, entre aspas, depressão no gráfico, com o valor também se aproximando aí na casa dos 100 mil metros cúbicos ou até menos. Agora a Laísa vai falar da estimação da população futura. Bem, a estimativa da população futura é essencial para que seja possível a determinação da demanda a qual o sistema deve abastecer. Essa demanda cresce conforme a população também vai crescendo. Aí, dessa forma, estima-se um valor para a população no dado horizonte de tempo a qual será atendida pelo sistema. A população futura será definida com base no crescimento demográfico previsto para o período estabelecido, através de dados obtidos dos últimos censos demográficos. Os principais métodos utilizados para o cálculo da estimativa da população futura são o método aritmético, o método geométrico, o método dos mínimos quadrados ou função linear e o método da curva logística. Para o nosso trabalho, não foi utilizado o método da curva logística, porque ele é indicado para cidades com grandes populações, que não é nosso caso. Então, utilizamos os demais métodos e comparamos os valores obtidos e adotamos apenas um deles para fazer os demais cálculos, que a gente vai ver um pouco mais à frente nos resultados. Pode passar, João, por favor. Bem, para a estimativa do consumo, foi calculado com base nas informações do banco de dados do SNI, a média de consumo anual per capita no intervalo de tempo do ano de 2010 ao ano de 2018, de acordo com a população total atendida, com abastecimento de água e os dados do volume de água consumido. Assim, foi obtido o consumo médio per capita em litros por habitante no dia. Não sei se dá para ver muito bem, mas na tabela nós vemos, e no gráfico também, né, nós vemos que o consumo médio per capita no intervalo de 2010 a 2018 apresenta uma média aproximada de 60,6 litros por habitante no dia. Mas isso demonstra um certo grau de variabilidade ao passar dos anos. Assim, por se tratar de um projeto que prevê o consumo de água da população em um determinado horizonte de tempo, a favor da segurança, decidiu-se por usar um dado geral, que consta na NB 587/79, que diz que para os municípios com população situada entre 10 mil e 50 mil habitantes, a estimativa do consumo pode situar entre 200 a 250 litros por habitante no dia, que no nosso caso foi utilizado 200 litros por habitante por dia para calcular a vazão do projeto e comparar os valores obtidos com base dos dados do SNI. Pode passar, João. A determinação da demanda. Após a determinação do consumo médio per capita, foi feito o produto com a população no ano de 2045 e acrescido o consumo por alunos e leitos hospitalares. Em seguida, foi acrescida 3% da vazão devido à ETA. Ainda se fez necessário a consideração de um coeficiente de variação diário, que pode influenciar na vazão demandada do manancial, que implica na diferença do volume de água consumido ao longo dos dias. Esse coeficiente ele é obtido pela divisão do maior consumo diário no ano pelo consumo médio diário. E o valor desse coeficiente varia entre 1,2 e 2, sendo que a NB 587/79 recomenda o valor de 1,2 quando não se tem meio de determinar o seu valor. Como nós não conseguimos obter o maior consumo diário no ano, foi adotado o valor de 1,2 para os cálculos de trabalho. Temos ainda que o valor do consumo per capita de cada leito de hospital e cada aluno na escola é, respectivamente, 200 litros por leito no dia e 550 litros por aluno no dia. E foi encontrado o registro de 65 leitos em Esperança, no ano de 2009, e a matrícula de 6.083 alunos, segundo o que consta no último censo do IBGE. Com isso, foi determinada a vazão do projeto da cidade de Esperança para o horizonte de projeto de 25 anos. Pode passar, João, por favor. Os resultados. Para a estimativa da população futura, para o cálculo dessa estimativa,
Na cidade de Esperança foi adotado um horizonte de tempo de 25 anos, como falamos anteriormente, ou seja, para o ano de 2045, e foram utilizados dados do Censo Populacional dos anos de 1970 até 2010, fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conforme o gráfico abaixo. E nós podemos observar que sempre há uma evolução, até, de certa forma, um pouco, a taxa ela não varia muito ao passar dos anos. Pode passar, João, por favor. Bem, dessa forma, nós aplicamos 3 métodos, que foi o aritmético, geométrico dos mínimos quadrados, e obtivemos os seguintes resultados. No ano 2045, com o resultado para o método da função linear, ou mínimos quadrados, nós tivemos a população de 37.271,55 mil habitantes. O método aritmético, nós tivemos 41.346,5 habitantes, e pelo método geométrico, 43.961,19 habitantes. E ao observar os valores estimados para o ano 2045, vimos a variação de 37.271,5 até 43.961,19, e vimos que foram bem aproximados, principalmente quando analisamos apenas os métodos aritmético e geométrico. E esses valores, eles se encaixam na ordem de grandeza da cidade de Esperança, a qual, no presente ano, segundo a estimativa para o IBGE, possui 33.199 habitantes. Então, para a seleção de qual método será utilizado para a representação dessa estimativa de população, optamos por calcular um erro de precisão para cada método, diminuindo a população projetada por cada um pela vazão estimada pelo IBGE para 2020. Assim, o menor valor do erro de precisão obtido foi o do método da função linear, ou mínimos quadrados. E como esse método também é indicado pela norma NB 587/89, ele foi escolhido para representar melhor essa estimativa. Logo, para o ano de 2045, a estimativa populacional para o município de Esperança é de 37.271,55 habitantes. Pode passar, João, por favor. Para a determinação da demanda, para a população do ano de 2045, com 37.271,5 habitantes e consumo de 60,56 litros por habitante no dia, e com registro de matrícula para 6.083 alunos, com consumo de 50 litros por aluno no dia, e 65 leitos hospitalares, consumo de 250 litros por leito no dia, e os 3% da vazão acrescida, da ETA, e com o K1 de 1,2, obtivemos uma vazão de 36,9 litros por segundo. Porém, como dito anteriormente, utilizamos o dado recomendado pela NB 587/69, que diz que para municípios com população situada entre 10.000 e 50 mil habitantes, a estimativa do consumo pode situar entre 200 a 250 litros por habitante no dia, que no nosso caso foi utilizado os 200 litros por habitante no dia para calcular essa vazão do projeto e comparar os valores obtidos na base de dados do SNI. E para a população do ano de... Oi. A gente usou 200 litros por dia, poderia ter usado até 250, porque, visto que a média de consumo da cidade de Esperança é tão baixa, de 60 litros por habitante por dia, a gente acabou optando por pegar o menor valor possível, né? Que no caso é 200 litros por habitante por dia. Porque é a cidade que a população, ela, no seu ano que teve o maior consumo, pouco passou de 100 litros por habitante por dia. Então a gente optou em pegar o menor valor em função do consumo da cidade realmente ser pequeno nos últimos 10 anos. Isso, João, obrigada. Então, para a população, do ano de 2045, com 37.272 habitantes, nós obtivemos uma vazão de 108,27 litros por segundo. E assim, nós concluímos que
a dificuldade da obtenção dessas informações para a realização de um projeto de abastecimento d'água é muito grande, mas, mesmo assim, é muito importante esse tipo de estudo quando realizado de forma correta, para evitar futuros transtornos com relação ao abastecimento d'água da população. Pode passar, João. É isso aí. João, tem mais alguma coisa para falar? Não, não, só isso mesmo. Agradecer à professora por ter nos permitido apresentar esse trabalho de forma remota, por uns problemas de saúde que a gente enfrentou agora por causa dessa pandemia. E acho que é só isso mesmo. Obrigado, professora, e a vocês que estão assistindo.